Nós estamos muito habituados a ver obras sobre a história local, muito focadas naquilo que acontece na ilha, mas não se percebe o contexto das coisas. Esta é uma obra de contextualização. Foi apresentada a segunda edição de um livro lançado em 1903, Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, de Alfredo Luís Campos. Desta vez com novos contributos, especialmente de Álamo Menezes e João Maria Mendes, ao revisitar um momento marcante da história açoriana, de forma a conhecer melhor o contexto e o legado da Visita Régia à Ilha Terceira. No dia 1 de julho deste mês, há 3 semanas atrás, neste mesmo edifício, aqui no Salão Nobre, teve cá o rei, portanto o que aí está relatado tem a ver com isso. Ele foi projetada a reedição para os 125 anos, é um trabalho feito essencialmente pelo Dr. João Maria Mendes e por mim, é uma parte mais secundária. Basicamente o que se fez foi reeditar a obra original, que saiu em 1903 aqui em Angra, mas depois juntar-lhe um conjunto de informação que ela não tinha. Esta segunda edição conta-nos não só a história da Visita Régia, como também a história de Portugal e dos Açores durante aquele período. A obra, além de ter sido aumentada, sai agora mais contextualizada após um estudo genealógico de João Maria Mendes, que identifica cerca de 1.300 nomes que na obra original não davam a conhecer as pessoas envolvidas. Tem uma outra particularidade, que é contar a história de Portugal e dos Açores, digamos, naqueles períodos, sobretudo, em que os Açores tiveram, digamos, um papel importante, particularmente Angra do Heroísmo. Digamos que este ano, agora no mês de julho, fez 125 anos que teve lugar a Visita Régia. Portanto, e a nossa ideia de reeditar este livro surgiu de duas iniciativas de sócios, do padre João Maria Mendes e do professor Álamo Menezes, que, digamos, fizeram um trabalho excelente de complementaridade ou de completar informações. Digamos que ele descobriu ou conseguiu, digamos, completar informações em relação a 1.300 nomes de pessoas que tinham lá o seu nome, mas não sabiam quem eram, na maior parte dos casos. Em alguns sabiam-se algumas coisas, e então o trabalho dele foi complementar informações, fazer uma pesquisa, sobretudo genealógica, para se perceber quem eram realmente aquelas pessoas. Digamos, penso que é uma mais-valia interessante no enriquecimento da informação sobre, digamos, as pessoas que participaram neste evento em 1901. Obras como esta são de interesse e conhecimento histórico para a população em geral. Isto acontece num ano, 1901, em que a coroa portuguesa, ou a monarquia, estava num período de baixa, digamos, sobretudo no continente, em Portugal continental, não estava assim nas melhores da parte dos cidadãos portugueses na época, quer dizer, estava num período realmente de uma certa desvalorização. E, digamos, esta iniciativa, evidentemente também há um outro aspecto internacional, que era, digamos, Portugal afirmar-se e, digamos, vir aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, portanto, eles foram aos dois arquipélagos, era uma forma não só de reabilitação da monarquia, da sua, quer dizer, ir junto das pessoas, ao fim e ao cabo, para tentar cativar as pessoas para a importância, do ponto de vista do Dom Carlos e da Dona Amélia, a monarquia tinha em Portugal. A obra dá ainda a conhecer o próprio contexto internacional e a história da Europa. Portugal, na sequência do chamado mapa cor-de-rosa, em que houve, digamos, uma tentativa na Inglaterra para impedir que Portugal cumprisse aquilo que desejava, que era uma ligação entre Moçambique e Angola, o que daria, digamos, mas isso contrariava os interesses ingleses. E esse evento teve um efeito extremamente negativo para o prestígio também da monarquia e, digamos, insere-se também no desejo de reatar boas relações com a Inglaterra. Porque há um pormenor, quer dizer, há um barco que vem a acompanhar a comitiva portuguesa, um barco inglês, no fundo para garantir uma segurança e também uma reconsideração para com Portugal. Diferente do normal, esta segunda edição torna a obra mais apelativa. Trazem para o presente elementos que estavam esquecidos da história e cultura. Nós estamos muito habituados a ver obras sobre a história local, muito focadas naquilo que acontece na ilha,
mas não se percebe o contexto das coisas. Esta é uma obra de contextualização e foi claramente escrita para ser apresentada aos visitantes, ou seja, a quem acompanhou, a quem veio de fora acompanhando o rei, de alguma maneira tentando demonstrar que a Ilha Terceira teve importância no contexto da história portuguesa. Claro que esse efeito não foi muito bem conseguido, porque ela, na verdade, acabou por ser impressa só depois da visita, mas ainda assim o autor, que era uma pessoa, eu diria, era uma pessoa muito diferente do normal, era um homem que dedicou praticamente toda a sua vida a questões da cultura e da organização de eventos, portanto era uma espécie de grande organizador de comemorações que havia nesta ilha. Ele deu-se ao trabalho e à despesa de ir daqui a Lisboa de forma a entregar em pessoa a obra à rainha. Portanto, tem essa história por trás dela, mas é uma obra que vale a pena ler. E esta é uma obra de estudo ou é uma obra que se pode ler em deleite? Ela foi construída como uma obra para se ler em deleite, ou seja, basicamente é uma história. O autor não era um historiador, era um homem que se dedicava à cultura, era um intelectual, era professor daquilo que veio depois a ser a Escola Industrial aqui em Angra, uma escola que funcionou aqui nas traseiras da Câmara, neste edifício aqui no princípio da rua de São Francisco. Era um homem, era um professor, um homem que tinha um grande pendor para a área cultural, mas que escreveu uma escrita ligeira em que basicamente ele conta a história voltada para o grande público. Era uma demonstração da importância da Terceira. E uma última pergunta. De forma geral, o que é que contribui obras deste género para a nossa literatura açoriana? Isto tem uma dupla vantagem. Por um lado, vamos lembrar o autor. Muita gente que empenhou-se seriamente pelo prestígio desta terra e que deu um grande contributo do ponto de vista intelectual, ficou esquecida. Ou seja, estas obras foram editadas e, tirando alguns estudiosos mais empenhados, a generalidade do público não a conhece. Depois foram obras que foram, no caso desta, impressa pela própria Câmara Municipal, que naquela altura tinha uma imprensa municipal com uma edição muito pequena, não sabemos exatamente quando, mas provavelmente na casa da centena de exemplares. Quer dizer que ela é uma verdadeira raridade e, portanto, encontrá-la hoje não é fácil. O Instituto Histórico da Ilha Terceira continua atento à história e a criar condições para que as pessoas possam ter conhecimento e se dediquem à investigação histórica. Com o apoio do município de Angra do Heroísmo, novas publicações estão a caminho.